Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. No online eu gosto de fazer aula gravada, porque cada um vai no seu ritmo, cada um pode pausar, voltar, avançar, assistir com velocidade vezes 2, se assim preferir, fazer da maneira com que quiser. A gente consegue utilizar a ferramenta online também para personalizar dentro das necessidades de cada um, né? Porém, durante a aula inteira, eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvida tanto do que eu estiver falando na teoria aqui, quanto de exercícios, tá? Então, podem entrar no Meet a qualquer momento, eu vou estar por lá para poder acompanhar vocês, ok? Então, qualquer dúvida de qualquer parte aqui da explicação, qualquer conceito ou qualquer exercício que vocês não entenderem, entrem lá para tirar dúvidas, inclusive dúvidas de aulas anteriores, é lógico que a gente vai tentar dar prioridade para o assunto de hoje, mas eu posso estar ajudando vocês com os conteúdos das aulas passadas também. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai falar de colisões ou choques mecânicos. Pessoal, quando a gente fala em quantidade de movimento, a interação entre corpos é o primeiro, é o básico quando a gente lidar com essa grandeza de quantidade de movimento. Então, a interação entre corpos, o impulso ou a conservação de quantidade de movimentos, ela já traz a necessidade da gente fazer essa interação. E essa interação muitas vezes acontece através de colisão. Colisão, como a gente pode ver aí, entre bolas de bilhar ou entre carros, ou até mesmo durante esportes, em chutes ou batidas em bola, tiros de canhão ou qualquer coisa parecida com isso. Ok? Então, colisões ou choques mecânicos quer dizer a colisão entre dois corpos, onde um vai transferir para o outro quantidade de movimento e energia. Às vezes a energia do sistema vai se conservar e às vezes não, conforme a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro conceito muito importante que a gente tem que ter é que toda vez que eu tenho uma colisão, a quantidade de movimento se conserva. O sistema ele é tratado como isolado. Por quê, pessoal? Porque como essa colisão acontece muito rapidamente, como ela acontece em frações de segundos, né? Às vezes centésimos, às vezes décimos, em raríssimos casos em milésimos de segundos, não existe atuação de nenhuma força externa que não seja aqueles dois corpos. Então, por exemplo, na imagem aí, a bola de vôlei e a mão da jogadora, apenas a mão e a bola estão interagindo. Dificilmente você vai ter alguma outra força neste momento tão curto interferindo na quantidade de movimento antes e depois. Então, toda colisão, a gente fala que a gente trata ela como um sistema isolado porque a interação é muito curta. E sempre que a gente usa aquele que antes igual a que depois, a gente está falando de frações de segundo antes dos dois se colidirem e frações de segundos depois deles se colidirem. Então, pessoal, guarda isso. Independente do tipo de colisão, independente dos corpos envolvidos, independente se existe deformação ou não, perda de energia mecânica ou não, a quantidade de movimento sempre se conserva numa colisão. Tudo bem, gente? Durante a colisão, não existe alteração na quantidade de movimento. O que pode alterar? A energia. Né? A gente sabe que energia sempre se conserva. A energia é uma quantidade no universo que ela não muda. Você não cria energia, você não perde energia, você apenas transforma energia de um tipo em outro. Tá? Então, assim, eu não tenho nunca perda de energia. Porém, eu posso ter a transformação, posso ter a perda de energia mecânica, que na verdade vai ser a transformação da energia mecânica em formas de energia dissipativas, como calor, né? A energia térmica, energia sonora. Eu posso utilizar da energia para deformar o objeto, como a gente pode ver na imagem aí. A deformação ela transforma a energia cinética do movimento dos carros antes da batida em energia térmica, né? Quando você entorta o metal, você acaba esquentando ele, né? Só você pegar um clips aí e ficar entortando para frente e para trás, depois encosta ele que você vai sentir ele bastante quente, pode até se queimar. Então, o que acontece, pessoal? Durante uma colisão, nem sempre a energia mecânica se conserva. Então, pensa, esses dois carros estavam em movimento, provavelmente, esses dois carros que bateram na imagem. Os dois tinham energia cinética. Eles não tinham energia potencial, eles não tinham potência elástica, não tinham nada. Eles bateram e eles não têm mais essa energia cinética.
Repara que esses carros estão completamente parados. Eles perderam toda a energia cinética, toda a energia de movimento. Então, para onde foi essa energia de movimento? O que aconteceu com essa energia de movimento? Ela simplesmente foi perdida. Ah, mas a energia não se perde. Tá, então ela foi transformada em energia térmica e energia sonora, principalmente durante a dissipação do movimento aí. A quantidade de movimento, com certeza, se manteve a mesma, um pouco antes da colisão e um pouco depois da colisão. Tanto é que, se, por exemplo, o carro da direita tivesse uma quantidade de movimento maior que o carro da esquerda, né, o produto entre a massa e a velocidade deles, a gente está comparando, provavelmente o carro da direita arrastou um pouquinho o carro da esquerda até que a força de atrito atuasse e eles perdessem essa quantidade de movimento. Então, repare que a gente fala que conserva durante a colisão. Depois da colisão, aí o sistema pode não ser isolado. Eu vou ter a força de atrito com o solo, eu posso ter resistência do ar. Então, não é que ganhou a quantidade de movimento e continua para sempre, eternamente, aquela quantidade de movimento. Mas uma fração de segundos antes da colisão, uma fração de segundos depois da colisão, a gente acaba tendo esta conservação. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar dos tipos de colisão que a gente pode ter. Né? Os tipos de colisão, eles se referem única e exclusivamente em relação ao quanto de energia é restituída, é devolvida, antes e depois da colisão. Mas para a gente poder falar dos tipos de colisões, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre velocidade relativa. O que é a velocidade de um corpo A em relação a um corpo B? Pessoal, na física, a gente já estudou um pouquinho aí de velocidade relativa nos anos anteriores, e vocês sabem que a velocidade de um corpo A em relação a um corpo B vai ser a velocidade que um corpo A tem em relação a um corpo B, ou seja, você considera o corpo B parado, e qual que vai ser a velocidade do corpo A em relação a esse corpo B? Então, imagina que assim, você está dentro de um ônibus e você está andando em relação a esse ônibus. Se o ônibus está a 20 km por hora e você está a 5 km por hora, alguém que está fora do ônibus vai ver você deslocando a 25 km por hora. Né? Alguém que está aqui de fora, um observador externo, vai ver você a 20 mais 5 km por hora. Porém, a sua velocidade em relação ao ônibus é 5. Por quê? Porque a sua velocidade é de 25 menos 20 do ônibus, sua velocidade em relação ao ônibus é 5. Tudo bem? A velocidade pode ser tratada de maneira vetorial, a velocidade de A em relação a B, como a velocidade de A, tirando a velocidade de B. A velocidade do A considerando o B parado, a velocidade, nesse caso, da pessoa, considerando o carro parado. Se você lida bem com um vetor, você pode guardar apenas isso e colocar os sinais de maneira certa. Por exemplo, no caso que eu acabei de falar, a pessoa e o ônibus estavam na mesma direção, mesmo sentido, os dois teriam o mesmo sinal, por isso que eu subtrairia o 25 da pessoa menos 20 do ônibus, porque tanto 25 quanto esse 20 seriam positivo, e esse sinal da fórmula deixaria o 20 negativo, e a gente acabaria tendo 5. Porém, se você tem um pouquinho mais de dificuldade com vetores, de entender quem é positivo e negativo, a grande maioria dos livros trazem duas opções de velocidade relativa em colisões principalmente, que é quando os objetos estão se movendo no mesmo sentido, um corpo A e um corpo B, a velocidade relativa deles, ou em sentidos opostos. Tá? Quando os corpos estão se movendo no mesmo sentido, repara que um carro está fugindo do outro, um móvel está fugindo do outro. Tanto é que se você tem duas pessoas com a mesma velocidade, uma perseguindo a outra, elas nunca vão se encontrar. Porque se essa está a 100 km por hora e a outra também está a 100 km por hora, uma está parada em relação à outra. A distância entre elas é sempre constante. A distância entre elas não diminui. Agora, repara que se a de trás aumentar 1 km por hora, a distância entre elas diminui. E se a da frente aumentar 1 km ao invés da de trás, a distância entre eles aumenta. Então, a velocidade relativa
diz respeito a quanto que o espaço entre essas duas pessoas está aumentando ou não. Então, o que diz essa regrinha mais simples aí, se você não entendeu como funciona nos vetores? Quando você tem o mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa, faltou um módulo aqui, vai ser igual à velocidade repara que ele falou aqui, ó, o VB está maior que o VA. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser a maior velocidade em módulo menos a menor velocidade em módulo. Então, por exemplo, se esse carro está a 50 km por hora e esse carro está a 30 km por hora, a velocidade relativa entre eles vai ser 50, que é esse daqui, menos 30, que é esse daqui. A velocidade relativa entre eles seria 20. O que significa esse 20 km por hora? Que o carro de trás, ou melhor, desculpa, que o carro da frente está se afastando do carro de trás a 20 km por hora. Essa aqui é a velocidade relativa de B em relação a A. O B tem 20 km por hora do A. Ele está se afastando a cada hora 20 km do A. Ele aumenta a sua distância em 20 km do A. Se eu fizesse o contrário, a velocidade do A em relação a B daria negativa, mesmo colocando o VA menos VB, o VA sendo menor, ia ficar que minha velocidade relativa ela ia ficar menos 20, né, porque eu estou andando entre aspas para trás. Na verdade, ele não está andando para trás, mas ele está ficando cada vez mais para trás do que o B. Quando eu tenho sentidos contrários, pode ser tanto um carro indo em direção ao outro, ou um carro se afastando do outro, a gente soma essas velocidades. Né? Porque vamos dizer que esse carro está a 5 km por hora e o outro está a 10 km por hora. Repara que depois de uma hora, eles se aproximaram 5 km de um carro, 10 km do outro, eles se aproximaram um total de 15 km. Então, eu estou somando o deslocamento dos dois. Tá? Repara por que isso acontece na grandeza vetorial. Se o carro A está indo para a direita, ele tem velocidade positiva, o carro B teria velocidade negativa indo para a esquerda. Quando eu trocasse aqui, ó, na grandeza vetorial, ia ficar que a velocidade do A em relação a B ia ser VA, módulo VA, menos VB, né? Já que o VB tem uma velocidade negativa. Menos com menos seria mais, então o VAB seria VA mais VB em módulo. Tudo bem? Então, carros no mesmo sentido, pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, eu subtraio as velocidades dele para achar a velocidade relativa. Carros em sentidos opostos, eu somo as velocidades para achar a velocidade relativa entre eles. Por que a gente fala disso daqui, de velocidade relativa, quando a gente fala em colisão? Bom, os dois objetos, para se encontrar, para colidir, eles têm que estar em rota de colisão, eles têm que estar indo um em direção ao outro, ou, na pior das hipóteses, um tem que estar parado, o outro em movimento, e mais ainda, né, aí sim, na pior das hipóteses, um está fugindo do outro, só que o carro que está na frente tem que estar mais lento do que o carro que está vindo atrás. Então, repara, pessoal, que numa rota de colisão, a velocidade relativa entre eles tem que fazer com que eles se encontrem. E depois de se encontrar, tem que fazer com que eles se afastem. E aí, a partir dessa ideia de aproximação e afastamento, eu consigo medir o tipo de colisão através do coeficiente de restituição. Este zinho, pessoal, que é o coeficiente de restituição, ele é a divisão da velocidade relativa de afastamento, ou seja, depois da colisão, pela velocidade relativa de aproximação, antes da colisão. Então, imagina, por exemplo, uma bola de bilhar. Isso é bem comum acontecer. Bola de bilhar tem a mesma massa, né? Todas as bolinhas têm a mesma massa. Ah, a bola branca tem um pouco mais massa. Não tem problema. Quase mesma massa. Geralmente, você tem uma bolinha em repouso, que é que vai sofrer a colisão, e uma bola que está vindo com uma certa velocidade v. Pode acontecer, pessoal, em bola de bilhar, o mais comum acontecer é o seguinte. Isso aqui é antes da colisão. Repara, pessoal, qual que é a velocidade de aproximação? Se essa velocidade é 0, essa velocidade é v, esta está se aproximando do 10 com velocidade v. Quando eu faço que a velocidade relativa vai ser v menos 0, a velocidade relativa de aproximação é v.
Depois da colisão, pode acontecer, é bem comum, da bolinha que estava vindo com movimento, com uma velocidade v, fica parada e transfere todo o seu movimento para a bolinha que eu deixei de branco aqui, com a mesma velocidade por conta da massa das duas serem iguais. Então, repara que eles trocaram de velocidade. Essa daqui passou a ter velocidade zero e a outra passou a ter velocidade v, já que ambas têm a mesma massa, são feitas de material rígido. É uma colisão que a gente já vai dar um nome para ela, de colisão elástica, tá bom? Não tem deformação, a energia toda de uma bolinha passou para outra, a quantidade de movimento de uma bolinha passou para outra, e a velocidade relativa de afastamento vai ser v menos zero, e ele passa a se deslocar com v. Repara, pessoal, que antes a velocidade relativa era v e depois a velocidade relativa também era v. Dividir v por v vai dar igual a 1. Este número resultado vai dar a classificação do tipo de movimento que a gente vai ter. Esse valor ele pode ser 0, ele pode ser entre 0 e 1, né? Pode ser, 0 menor do que e menor do que 1, e esse e pode ser 1, para os 3 tipos mais comuns e os tipos que a gente vai acabar estudando aqui na aula de hoje de colisão. Tudo bem? Então, repara que quando que vai dar 1? Quando a velocidade de aproximação é igual a de afastamento. Quando que vai dar 0? Quando a velocidade de afastamento é 0. A gente já vai ver o que isso significa. E qualquer valor intermediário vai dar entre 0 e 1. E a gente vai ter para cá. Pode ser maior que 1? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá bom? Bom, pessoal, como eu acabei de dar um exemplo para vocês, a colisão pode ter o coeficiente de restituição igual a 1. Tá? Então, os dois objetos pode ser igual eu falei, tinham parado em movimento, mas pode ser isso daqui, pessoal. Um corpo se aproxima com V1, o outro se aproxima com V2. Eles colidem aqui, ó, colidiu, ok? E aí, após a colisão, os dois mantiveram a mesma velocidade, ou se tiverem a mesma massa, podem trocar de velocidade. Qualquer coisa acontece, desde que a velocidade relativa antes, lembra que nesse caso aqui a gente vai somar o módulo de V1 com V2, porque eles estão indo em sentidos opostos. Aqui embaixo a gente também vai somar, porque eles continuam indo em sentidos opostos. Antes de encontro, depois de afastamento. Mas um é para a esquerda, outro é para a direita, tanto em cima quanto embaixo. Então, repare que a velocidade antes é igual à velocidade depois. Então, quando a gente faz velocidade de afastamento, V1 mais V2, velocidade de aproximação, V1 mais V2, então deu o mesmo resultado, que é igual a 1. Toda vez que o E é igual a 1, a gente chama essa colisão de perfeitamente elástica. Tudo bem? Colisões perfeitamente elásticas sempre têm o E igual a 1. Essas são as únicas colisões que eu tenho a conservação completa da energia mecânica. A energia cinética aqui do movimento antes vai ser igual à energia cinética depois. Energia cinética inicial é igual à energia cinética final do movimento, sem aumentar ou diminuir. Tá bom? Tem essa conservação. E o E é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, o que seria então a colisão parcialmente elástica? É quando o coeficiente de restituição, né, velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação, está entre 0 e 1. Então, repara quando a gente fala parcialmente elástica, existem aquelas que são mais elásticas, próximas de 1, e as mais inelásticas, próximas de 0. Quando a gente fala, então, de parcialmente inelástica, existe aqui um intervalo bem grande de resultados possíveis. Então, eu tenho dois corpos indo um em direção ao outro, né? Eles vão colidir, e após a colisão, eles passam a se deslocar, se afastando um do outro, mas com uma velocidade de afastamento menor do que a velocidade de aproximação, a velocidade relativa de afastamento menor que a velocidade de aproximação. Então, quando eu coloco lá no E, que é a velocidade relativa de afastamento dividida pela velocidade relativa de aproximação, como o denominador vai ser maior do que o numerador, a gente vai ter esse número entre 0 e 1, vai ser 0, alguma coisinha, 0,5, 0,2, 0,7, 0,8. Não necessariamente eles precisam ir para o mesmo lado, né? Eles podem, dependendo aí da relação das massas, até se afastar, só que com velocidade menor.
Então, nesse caso, eu tenho perda de energia mecânica. Tá? Quando eu vou fazer aqui, ó, mv1 ao quadrado dividido por 2, mais mv2 ao quadrado dividido por 2, e eu somo depois aqui, ó, a mv1' ao quadrado dividido por 2, mais mv2' elevado ao quadrado dividido por 2, vai dar diferente quantidade de energia antes e depois. Então, para onde que foi essa energia? Virou deformação, virou energia mecânica. E tem a ver com o que o tipo da colisão? Tem a ver com o material que as coisas são feitas. Então, quando você joga, por exemplo, uma bola de bilhar e bate em outra, elas não deformam, elas são rígidas. Então, as colisões delas tendem a ser mais elásticas. É lógico, pessoal, que outro detalhe, tá? A colisão elástica de verdade, perfeitamente elástica, ela é muito mais teórica do que encontrada no mundo real. A gente pode até aproximar algumas colisões prelásticas, como a gente está dando o exemplo da bola de bilhar, mas na prática não tem colisão elástica. Bateu uma bolinha de bilhar na outra, você ouviu o barulho, parte da energia virou som. Então a gente já sabe que houve alguma perda. Não existe um sistema idealizado. Quando a gente fala de gases ideais, uma das condições que a gente tem é que as colisões são elásticas, mas é idealizado, tá, pessoal? É uma coisa que não existe de fato. A maioria das colisões estão aqui na parte do parcialmente elástico. Mas, né, para efeitos de estudo, a gente pode considerar algumas colisões parcialmente elásticas como perfeitamente elásticas quando elas chegam muito próximas de 1, ok? Bom, nas colisões inelásticas, os objetos se aproximam, né, um do outro, colidem, e ao colidir aqui, pessoal, eles passam a se deslocar juntos. Eles podem parar, eles podem os dois perder completamente a velocidade, perder toda a energia mecânica, né, ficar em repouso após a colisão, ou deslocar para alguma direção, né? Lógico, para quem tiver velocidade inicial maior ou a quantidade de movimento maior, né? Se as massas não forem iguais. Então, pessoal, a gente sempre vai ter nessas colisões os objetos grudando após a colisão, ambos se deslocando juntos. Então, quanto que vai dar a velocidade de afastamento uma da outra se eles estão juntos? Um vai ter a mesma velocidade que o outro. Velocidade relativa quando v é igual a v vai ser zero. Então, a velocidade de afastamento após a colisão é zero. Então, toda vez que a colisão é inelástica, pessoal, e muitas vezes o enunciado só traz essa informação, que a colisão foi inelástica, significa que eles grudaram. Então, quando a gente faz conservação da quantidade de movimento, a gente faz lá, o Q1 antes mais o Q2 antes vai ser igual ao Q1 depois Q2 depois? Não, você pode fazer uma coisa só, né? Você pode somar a massa do Q1 mais Q2 depois, porque eles vão estar se deslocando com a mesma velocidade ou vão estar parados, mas ambos vão estar grudados, né? Por conta da colisão inelástica apresentar essa condição dos objetos grudarem. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente termina por aqui a parte teórica. Eu vou gravar mais 2 videozinhos, aí um resolvendo exercício e outro falando de pêndulo de Newton. E qualquer dúvida, lembre que eu vou estar lá na videochamada para estar respondendo vocês. Beleza? Até mais.